Canal 10 TV Açu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois deles que é o reino dos céus. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. O Espírito da Verdade, Paris, 1861. Atenção, proprietários de lanchonete, restaurante, bar, pastelaria, tapiocaria, pontos de cachorro-quente, panificadora, espetinho e clientes em geral. Venha para o Carvalho Supermercado e Food Service, onde você encontra tudo pronto para usar, com o melhor preço no atacado. O Carvalho Supermercado e Food Service tem parceria com a Casa do Pizzaiolo. Isso mesmo, tudo que você encontra na Casa do Pizzaiolo, agora aqui pertinho de você, em Açu, na Rua Emílio Dantas da Silveira, no bairro Bela Vista. Carvalho Supermercado e Food Service, fazendo mais por você. A Drogaria Tamires tem um grande compromisso com os seus clientes, preza pela sua saúde e pelo seu bem-estar. Desta forma, te dá orientação farmacêutica e o melhor preço. Sempre que precisar, não esqueça, Drogaria Tamires está sempre a seu dispor. Tem uma ótima variedade de produtos e, para a sua comodidade, tem a entrega delivery. Telefone 3331-1257 ou pelo 99679 4368, que tem WhatsApp. A Drogaria Tamires participa do programa Farmácia Popular. Medicamentos com até 90% de desconto. Drogaria Tamires, sempre à sua disposição, buscando o melhor para a sua saúde. Muito boa noite, meus caríssimos irmãos e irmãs das duas dimensões da vida. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Reflexões Espíritas. Este programa que tem a responsabilidade da Crevale, Comissão Regional Espírita do Vale do Açu, e apoio da sua TV União. A você também, TV Açu, melhor dizendo. Você que está conosco também, nos acompanhando pela live do Facebook. Seja muito bem-vindo, boa noite. E a nossa reflexão de hoje, ela caminha na direção da fé.
A fé que é essa força tão grande que muita gente se agarra, se pauta a partir da fé, mas sem conhecer ou sem enveredar mais a fundo do que seja fé. E aí é sobre isto que nós vamos conversar na noite de hoje. E aí nós iniciamos dizendo que a fé é uma conquista do Espírito, né, na grande caminhada de evolução que todos nós temos e ascendemos, né? Para uns a fé ela é inata, basta apenas uma pequena centelha, uma pequena fagulha para que essa fé se manifeste, pois já trazem a base dessa fé de outras existências, de outras encarnações, né? E aí, quando eu coloco essa fé, não estou falando da fé nos preceitos da doutrina espírita, nos preceitos da fé católica, nos preceitos da fé protestante, do Islã, ou de qualquer que seja, mas de fé como um conjunto, né? Porque nós entendemos que a fé, ela, acima de tudo, é uma virtude fundamental na qual nós desenvolvemos a força e a energia necessárias para suportar as provas da existência presente, né? E quantas provas nós passamos dia após dia, todos os dias nós estamos passando por provas, e o interessante é que de cada prova nós temos algo a aprender, temos uma aprendizagem a construir para a nossa vida, né? Então, a fé, você ter fé em algo, te fortalece para enfrentar estas mesmas provas. E aí, quando esta fé ela está calcada no exemplo moral de Jesus, ela se torna ainda mais fortalecedora das nossas ações, porque a fé, com base naquilo que Jesus nos traz, a grande verdade é que nos leva a sermos pessoas melhores, a sermos pessoas pela qual nos envolvemos de maneira produtiva e proativa, né? Então, é essa a discussão que a gente vai buscar trazer hoje no programa Reflexões Espíritas. Antes, eu quero mandar aqui um abraço muito especial para alguns amigos que estão nos acompanhando aí na live do Facebook, a Anita Alves, a Osineide Neidinha e a Renato Vanderlei, que está conosco aqui no estúdio, acompanhando aqui ao vivo o programa Reflexões Espíritas. Mas, para discutir fé, vamos pensar aqui, trazer alguma passagem bíblica na qual há um relato de uma atitude de Jesus nessa perspectiva. E o texto de Mateus, contido no capítulo 17, nos versículos de 14 a 19, nos diz que, quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tende piedade do meu filho que está lunático. Sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o a vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu: Ó raça incrédula e depravada, até quando vos sofrerei? Até quando deverei ficar convosco? Trazei-me até aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado aquele obsessor, que à época se chamava de demônio, e hoje algumas linhas teológicas, doutrinárias também chamam de demônio, mas nós da doutrina espírita conhecemos como obsessor, né? Fez com que ele saísse da criança e ela ficou curada no mesmo instante. E mais tarde, os discípulos procuraram Jesus e lhe disseram: porque nós mesmos não pudemos tirar este demônio? E Jesus lhes respondeu: é por causa da vossa pouca fé. Pois vos digo em verdade que se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta daqui para lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, meus irmãos, observemos que Jesus nos chama a uma mudança de postura. Na maioria das vezes, nós dizemos que temos fé, mas somos incapazes de passar por baixo de uma escada, né? Acreditando em crendices, num pobre de um gato preto que passou na nossa frente. Minha sexta-feira um gato preto.
Coitado do gato, tem nada a ver com isso. Quando nós temos fé nesta certeza que nos leva para um processo de evolução, essa fé nos faz sermos pessoas melhores e, acima de tudo, convictas do caminho a ser seguido. E o que nos faz a fé? É certo que a confiança do homem em suas próprias forças o torna capaz de realizar coisas materiais que não se podem fazer quando se duvida de si mesmo. E olha que muita gente duvida de si mesmo, né? Nós, no nosso dia a dia, nós vamos, ao longo do dia, encontrando pessoas que você conhece a capacidade, sabe que a pessoa pode fazer algo, mas a pessoa não tem fé em si própria. A montanha que a fé transporta e deve transportar na nossa vida é a montanha da dificuldade. Todos nós temos dificuldades no nosso dia a dia, todos nós temos resistências a determinadas coisas todo dia, né? E a fé é esta energia, esta força maravilhosa que nos leva a acreditar que nós somos capazes de ir mais além, né? Transportar a montanha é também transportar a má vontade. E nós encontramos isso cotidianamente, ou em nós, ou em outros. A má vontade de realizar isso, principalmente a má vontade para a caridade. Há pessoas que se dizem altamente caridosas, né? Eu faço caridade, coisa e tal. Diz, mas fazer é bem diferente. E tem a chamada caridade outdoor. E o que é isso? Você vai ali no supermercado, compra 10 cestas básicas, contrata um carro de som, vai para uma comunidade mais carente e aí sai gritando, berrando pelas ruas de que eu estou fazendo caridade. Não, você não está fazendo caridade, você está se autopromovendo, né? E a fé nos leva a perceber que o nosso ato de auxiliar o nosso irmão que por um momento está em dificuldades, né? Não precisa de propaganda, de carro de som, de outro, nada disso. É algo do seu coração para com o próximo, né? A fé robusta nos dá a perseverança, a energia e os recursos necessários para vencer todos os obstáculos da nossa vida. Todos. Não há obstáculo posto que a fé robusta, verdadeira, não a fé dos dentes para fora, mas a fé que nasce do coração, da certeza que devemos ter. Essa fé nos leva a vencer desde as mais pequeninas dificuldades até os problemas maiores que possam nos aparecer, né? Quando a fé ela é vacilante, assim, eu tenho fé, aquela história, eu creio, Senhor, mas aumentar a minha fé. Então, peraí, você não crê, a tua fé é meio vacilante, né? É meio lá, meio cá. Ou se tem fé ou não se tem fé. E o que muitas vezes nos leva a ter essa fé vacilante? É o nosso próprio orgulho. Nós ainda somos, até pela nossa condição de espíritos imperfeitos, num planeta de provas e expiações, ainda somos extremamente vacilantes e orgulhosos. Ainda nos sentimos na condição muito além daquilo que verdadeiramente nós somos. E essa fé vai provocar, fé vacilante, essa fé fraquinha, do eu sei, mas não sei se sei, né? Vai nos levar a incertezas, a hesitações, né? E aí não busca, se você se prende a essa perspectiva, não busca os meios necessários para vencer toda e qualquer dificuldade que se possa lhe apresentar, né? E então, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, né, o conceito de fé é a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios para atingi-los. E é interessante que a fé vai nos dizer, vai nos mostrar que nós não apenas temos uma meta, mas também estabelece os caminhos a serem percorridos com total segurança, né? Nos diz Santo Agostinho que a fé e a razão caminham juntas, mas a fé ela vai mais longe, né?
fé e razão caminham lado a lado. Só que chega um momento que a razão, né, dá uma travada. Mas a fé vai bem mais longe quando nos leva a essa possibilidade de buscar esta reforma íntima, essa autotransformação para pessoas melhores, de valores morais melhores, de posturas sociais melhores. E quais seriam as características de uma fé sincera, né? A fé sincera e verdadeira, ela é sempre calma, ela dá paciência, a gente não se estoura, coisa e tal, porque a gente sabe esperar o momento certo, né? Apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas. Muitas vezes nós assumimos a condição de pseudos compreendedores de tudo. E quando damos 2 passos, descobrimos que a nossa compreensão é extremamente limitada ainda, que devemos e podemos evoluir, mas é preciso dar um passo de cada vez, porque na natureza nada dá saltos. A gente não queima etapa, não queima estágios, né? Cada coisa acontece em função da outra e de tudo tiramos aprendizagens, tiramos lições que nos permitem melhorar a cada dia, a cada instante, a cada atitude e a cada momento, né? A fé também nos traz a calma na luta, que é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, pelo contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. E é interessante observar que fé não é presunção. Isso é muito importante observar, né? Que é preciso não confundir fé com presunção. A verdadeira fé, ela é uma aliada da humildade. E infelizmente nós vemos muito situações no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em suma, dessa coisa de que eu tenho orgulho de ter fé. Uma coisa não bate com a outra, né? Porque a fé, ela é humilde. Ela não precisa se mostrar, ela não precisa de uma panaceia. Ela se realiza, se materializa nas nossas atitudes, né? A presunção é mais orgulho do que fé. É o orgulho que cedo ou tarde leva a nós nos autocastigarmos pelos fracassos que nós nos colocamos, por colocarmos o nosso orgulho acima dos valores morais pelos quais deveríamos assumir. Vou dar 2 exemplos aqui, exemplos católicos inclusive, né, de fé e de verdadeira fé. Francisco de Assis, né, no meio católico conhecido como São Francisco. Quem conhece a história de Francisco sabe que ele vem de uma família extremamente abastada, extremamente rica, né, com todas as posses, com fazendas, em suma. E ele abandona tudo aquilo para servir com humildade aquele que mais precisava. E o que ele movia Francisco naquele momento? A fé em Deus de que estava fazendo o correto. Igual exemplo, Madre Teresa de Calcutá, né, que abandonou o luxo dos palácios, dos conventos, luxo, lógico, entre aspas, se nós compararmos os conventos às condições miseráveis das pessoas que viviam nas ruas lá em Bombaim, nós vamos perceber que havia um certo luxo, sim, comida na hora certa, aquela coisa toda, banho, toda coisa e tal, e ela abandonou aquilo para se devotar com humildade àquelas pessoas pobres e doentes que lhe buscavam a cada dia. E isto é a fé humilde, é a fé que cresce. Então, a fé, ela tem duas tipologias bem interessantes, que é a fé cega e a fé raciocinada. A fé cega é aquela em que não examina nada, aceita tudo sem verificar,
né? Pouco importa se é falso, se é verdadeiro, não importa, eu tenho fé e vou em frente, né? E isso nos leva ao fanatismo. A fé cega nos leva a desconhecer até a própria essência da vida, nos leva a sermos fanáticos. E aí a gente vê muito, por exemplo, alguns grupos, não é o islamismo, e vamos lembrar que o islamismo é uma religião muito séria e que tem um propósito de crescimento moral, mas você tem alguns grupos que pegam partes e interpretam a maneira que lhes é conveniente, de maneira a partir de uma fé extremamente cega, e aí encontram no Alcorão justificativas para matar o seu próximo em nome de Deus. E Deus jamais, em momento algum, em nenhuma linha doutrinária, em nenhuma religião, Deus orientou a morte do seu próximo. Nunca. Ao contrário disso, a doutrina espírita tem na sua base a fé raciocinada como princípio. É aquela fé que se baseia na verdade que garante o futuro. E a verdade da qual eu vou buscar. Não é aquilo que... não, mas Costa disse lá no programa de televisão da TV Açu que isso aqui é assim e eu tenho que aceitar. Não, isso é fanatismo, né? A gente aqui no programa nos trazemos a nossa visão da vida a partir da ótica da doutrina espírita. Mas é você que tem que construir a sua própria fé, né? A partir das suas vivências, das suas ações, é você que constrói isso, né? Então a fé raciocinada é aquela fé verdadeira, que ela sai da obscuridade do eu não sei para a luz do eu aprendi pelos meus esforços, pela minha busca, pela minha construção do dia a dia. Eu li, eu estudei, eu busquei informações com outras pessoas, eu comparei. Isso é fé raciocinada. Eu creio porque eu sei que esse é o caminho verdadeiro, ok? E quem é que pode ter fé, né? Ninguém está impedido de ter fé. Todo mundo pode ter fé em alguma coisa. Fé que amanhã você vai acertar na Mega Sena, por sinal está acumulada, né? Nesta data, agora finalzinho de janeiro, já pensou? 30 milhões me parece que está acumulada, né? Você passar o final de ano aí com 30 milhões, né? Então é uma fé. Agora, a fé que transforma é aquela que está baseada na caridade, na justiça e no amor ao próximo. Se essa fé não enxerga o outro como um companheiro, como um parceiro de caminhada evolutiva, certamente essa fé ela é muito mais material do que qualquer outra coisa. Não pode ser classificada como fé. A fé que transforma é aquela que motiva o meu coração a ser melhor. Assim, meus irmãos, tenhamos, dia após dia, a serenidade de buscar a verdade. E para isso nós temos um modelo, né? Kardec pergunta à espiritualidade se existiria algum modelo pelo qual o homem terreno pudesse ser melhor. E Kardec, a espiritualidade clara ao dizer que Jesus é o espírito mais perfeito e o modelo pelo qual deveis orientar as vossas existências. Assim, tenhamos fé, construamos a nossa fé raciocinada ao enxergarmos a figura do Cristo em cada irmão que passe por nosso dia a dia, por nosso cotidiano. E esta é a nossa reflexão espírita de hoje. Atenção proprietários de lanchonete, restaurante, bar, pastelaria, tapiocaria, pontos de cachorro-quente, panificadora, espetinho e clientes em geral. Venha para o Carvalho Supermercado e Food Service, onde você encontra tudo pronto para usar, com o melhor preço no atacado. O Carvalho Supermercado e Food Service tem parceria com a Casa do Pizzaiolo. Isso mesmo, tudo que você encontra na Casa do Pizzaiolo, agora aqui pertinho de você, em Açu, na Rua Emílio Dantas da Silveira, no bairro Bela Vista. Carvalho Supermercado e Food Service, fazendo mais por você.
A Drogaria Tamires tem um grande compromisso com os seus clientes, preza pela sua saúde e pelo seu bem-estar. Desta forma, te dá orientação farmacêutica e o melhor preço. Sempre que precisar, não esqueça, Drogaria Tamires está sempre a seu dispor. Tem uma ótima variedade de produtos e, para a sua comodidade, tem a entrega delivery. Telefone 3331-1257 ou pelo 99679 4368 que tem WhatsApp. A Drogaria Tamires participa do programa Farmácia Popular. Medicamentos com até 90% de desconto. Drogaria Tamires, sempre à sua disposição, buscando o melhor para a sua saúde. Meus irmãos, nós estamos de volta para o segundo momento do nosso programa. São as notícias da Crevale, para lembrar que amanhã, sábado, dia 8, às 15 horas, nós teremos a reunião geral para todos os subcoordenadores de área e presidentes das casas espíritas da Comissão Regional Espírita do Vale do Açu, a Crevale. O encontro acontecerá a partir das 15 horas no Núcleo Assistencial André Luiz, lá no bairro São Francisco. Contamos e esperamos a presença de todos vocês. Vai ser um momento muito importante para nós repassarmos o que aconteceu no ECERN 2018 e também planejarmos as nossas ações para o ano de 2019, ok? Agora é momento de agradecer a Deus. E agradecemos dizendo: ó Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força a todo o que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito da verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda por sobre tudo o que criaste, piedade para aqueles que não vos conhecem ainda e esperança para aqueles que sofrem. Um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, então deixa-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. E assim como Moisés sobre a montanha, nós esperamos de braços abertos por vós. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem para todos aqueles pelos quais nós cruzarmos. E que assim seja. Meus queridos, boa noite, boa semana e até a próxima sexta-feira, aqui na TV Açu e também no Facebook, com mais uma edição do nosso Reflexões Espírita. Jesus nos ilumine, nos abençoe e até sexta-feira, aqui, com mais um Reflexões Espíritas. Boa noite.